Oi! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Sem Caretice, o podcast da mãe. Sem mimimi. E hoje, um episódio super especial. Vamos falar sobre educação inclusiva, né? Sobre os desafios aí das mães que têm os seus filhos com alguma deficiência, mas tem as nomenclaturas corretas. Então, você vai aprender isso com a gente hoje, a como tratar isso, né? Ter mais empatia também. Enfim, vamos abordar esse assunto que tá mais do que necessário, né? Já estava na nossa lista. Mas antes, os nossos recadinhos. Você que não se inscreveu, se inscreve. Uhum. Vou esperar um pouquinho. Agora. JV, cronômetro na tela. Parabéns, você é mais um sem mimimi pro bando de louco não, porque eu não sou corintiana. Parabéns, você é mais um pro grupo do Sem Caretice. Curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Se você não utilizou aí, já se inscreve de novo. E segue as nossas redes. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, nosso Instagram, nosso TikTok. Tem muitos conteúdos lá, tem bastante coisa. Já dá pra dar uma maratonada também nos nossos vídeos, que tá muito bacana. Vídeo toda quarta-feira às 8 da noite, tá? Imperdível. Isso tá? aí. Mas é claro, precisamos agradecer aos nossos apoiadores. Sem eles não estaremos aqui. Então, obrigada, PS Max. Já apresentamos um pouquinho deles para vocês semana passada, né? Você que quer proteger o seu veículo, e não só o seu veículo, os seus bens mais valiosos que você carrega junto com o seu veículo, não só do sol, né? Quando você deixa o carro no sol, aí você volta, põe o bebê na cadeirinha, tá quente, fritando, você não aguenta nem colocar a mão assim no volante. Com o PS Max não vai ter mais esse problema, porque é uma película super resistente que você coloca ali no vidro do seu veículo, né? Não só do veículo, pode pôr na casa também, na janela do seu escritório, na porta de vidro, enfim. Porque além de ser a proteção contra os raios solares, é segurança também, né, Dani? Não, é o que eu acho mais incrível. É o que eu achei mais incrível. A segurança, além do conforto térmico, a segurança que transmite. Então, para vocês entenderem melhor dessa questão da segurança que eu tô falando, JV, roda o VT. O PS Max é um sistema de proteção que torna os vidros do seu carro altamente resistentes a impactos e aumenta sua resistência em até 20 vezes. Além disso, o PS Max protege contra os danos dos raios UV, que é uma das principais causas do câncer de pele. O sistema de proteção PS Max inibe ações criminosas e protege o interior do veículo e seus ocupantes, até mesmo em casos de acidentes. Ele protege o que você tem de mais importante, a sua família. Pensou em segurança? Pensou PS Max. E hoje o bate-papo é com uma doutora formada na UFSCar em Educação Especial, trazendo, assim, muito conhecimento pra gente, um bate-papo super leve e pra gente entender como que funciona, pra você que tá dentro de uma escola pública, não só das privadas. Ela vai explicar muita coisa pra gente. Com vocês, Emily Paganotti. Palmas eternas. Seja muito bem-vinda. Se apresente um pouquinho, então, para nós. Conta um pouquinho do seu trabalho, para o pessoal te conhecer. Quero muito agradecer estar aqui com vocês. É sempre muito legal falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, que eu estudo tanto, que eu vivencio também na minha realidade. Então, para quem não me conhece, eu sou a Emily Paganotti. Eu sou professora, então a minha formação inicial é a pedagogia. Depois eu fiz o mestrado em educação e o doutorado em educação especial. Mas apesar de estar na pedagogia e na educação, a princípio, eu sempre estudei a parte da área da educação especial mesmo. Então meu foco sempre foi esse. E aí nesse meio tempo eu fiz algumas especializações na área. Então eu tenho especialização em deficiência intelectual, em educação especial também, em análise do comportamento. Então essas áreas que são também correlatas à educação especial. E atualmente eu sou professora de educação especial, então eu atuo mesmo na rede, numa rede pública, atuando com os mesmos alunos que são público-alvo da educação especial. Então, os alunos com deficiência, os alunos com transtorno de espectro autista e também com altas habilidades. Então, é esse meu trabalho dentro mesmo da escola.
Uau! Nossa, com certeza é uma área, assim, que requer muito estudo. Mas eu queria perguntar pra você, qual que foi o primeiro motivo, assim, que fez você se interessar por essa área? Porque é algo muito específico, né? Sim. Então, eu tenho uma irmã que tem hoje o laudo, né, de uma pessoa com deficiência intelectual moderada. Então, eu vivi, mais ou menos, entendendo ali a minha família, como eram as tratativas com ela, como eram as experiências que ela tinha na escola, e fui me interessando um pouco mais. Eu lembro muito bem, quando eu era mais nova, a gente estudava na mesma escola e tal, sempre me chamavam para ajudar, ou ia ter algum evento na escola, e aí precisavam que alguém ajudasse ela, eu que era chamada. Então, eu fazia mais ou menos o papel de auxiliar em alguns momentos, né? Que a gente sabe que hoje em dia não deve ser assim, dessa forma. Mas, então, eu acho que eu fui muito cercada nesse ambiente escolar e entendendo um pouco mais da minha irmã, eu fui me aproximando. Eu lembro que quando eu estava para cursar pedagogia, eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer administração, porque meu pai trabalha nessa área. Minha mãe, não, Emily, escolha o que você acha que vai ser legal para sua vida. E aí meu pai, não, vai, escolhe o que você gosta. Aí eu falei, acho que eu vou fazer pedagogia mesmo. E aí a minha mãe falava assim, não, mas não pode ser pedagogia porque você está sendo influenciada pela sua irmã. Só que eu já era aquela criança, né, na escola que ajudava os alunos que tinham mais dificuldade. Aí eu falei, não, mas eu gosto disso. Daí ela falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma semana de estágio voluntário numa instituição especializada para ver se é realmente isso que você gosta. Aí eu falei, ok. Saí do primeiro dia, eu falei, pronto, decidi, daí isso é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu já meio que tracei na minha cabeça, beleza, eu vou fazer a pedagogia, depois eu já vou entrar na área acadêmica, vou ser professora universitária e vamos ver o que vai acontecer da vida. E aí foi que eu continuei estudando mesmo. Professora universitária eu deixei um pouquinho pra lá, mas nesse quesito dos estudos foi essa minha motivação principal. Que bacana. Em sintonia. Nós estávamos conversando na recepção e você me falou algo bem bacana. Quando estávamos trocando, né, a questão das crianças atípicas, e eu peguei e falei das crianças especiais. E você comentou, né, que surgiu uma lei que hoje não é criança especial. Fala um pouquinho, que na verdade todos são especiais. Enfim, como é que você tinha me contado, que eu achei bem interessante, né? Porque às vezes nós ficamos com um pouquinho de receio de falar, com meias palavras. E na verdade não é isso que a sociedade, né, com deficiência, eles não querem ser tratados com meias palavras. Então, às vezes nós ficamos até um pouquinho com receio, mas não, tem que ser falado de uma maneira correta. Então, explica pra gente como que é o correto. Existem estudos e até o diálogo com a sociedade que tem essa deficiência para entender um pouco melhor como que eles se identificam, né? E hoje em dia a gente não usa mais o termo especial para se retratar essas pessoas, porque a gente entende que todo mundo tem sua especialidade, é especial de uma maneira, tem suas características específicas. Então, a questão também antes falavam portadores, né, de deficiência. Por que não se usa mais portador? Porque portador é uma coisa que você pode ter e em algum momento você não tem mais. E, não, é uma característica, é uma condição que ela não some, né, se tratando de uma deficiência ou um transtorno. Então, hoje em dia, o que tem sido mais utilizado é uma pessoa, né, sempre carregando a pessoa antes, com a deficiência. A pessoa com um transtorno do espectro autista, a pessoa com uma síndrome de Down. Então, entendendo mesmo que ela é uma pessoa antes de qualquer característica, mas que ela carrega, sim, essas características como parte dela. E, assim, a gente tá acostumado a falar tudo deficiência, né? Quais são os tipos que existem, assim? A gente fala deficiência física, né? Mental existe ou é... Porque a gente ouve muito, Sim. né? Eu escuto muito falar deficiência mental, mas eu não acho um termo muito, né, muito mas certo. Mas antes era assim. utilizado, né? Até o próprio laudo, se a gente for pegar a classificação internacional de doenças, ou até o próprio DSM, que é o diagnóstico lá de doenças mentais, ele ainda carregava o termo retardo mental para se referir às pessoas com deficiência intelectual. Mas, a partir desses estudos, dessas conversas com essas pessoas,
pessoas. Por que mudou de mental para intelectual? Porque quando a gente entende que a pessoa ela tem uma deficiência intelectual, não significa que todas as áreas do cérebro dela são afetadas, né? Existem, sim, algumas áreas que talvez não estão no funcionamento médio, típico, mas não é a mente inteira dela que pode ser considerada dessa forma. Então, aí se trocou a nomenclatura para deficiência intelectual, tentando amenizar e entender um pouco mais como que são essas condições, né? Então, por isso que não existe mais mental, não é deficiência mental. Existe a doença mental, né? Que são aí as condições psíquicas mesmo, mas a deficiência é intelectual mesmo. E aí tem a física, tem a intelectual, auditiva, e a comunidade surda às vezes prefere, né? Tem um grupo de pessoas que preferem surdez ao invés de deficiência auditiva, mas seria auditiva, a visual, a múltipla, que é quando são mais de uma deficiência juntas. Que mais? É isso, a de deficiência mesmo é isso. Aí tem o transtorno. É isso que eu ia perguntar, qual que é a diferença do transtorno com a deficiência? Então, por exemplo, vamos pegar uma deficiência intelectual, ele vai ter algumas características que preenchem. Aí agora, um transtorno do espectro autista tem outras características também que são associadas. Quem vai conseguir identificar tudo isso é o médico mesmo, a partir do relato do quê? Da família, da escola, né? E antes as pessoas com TEA, né, que são as pessoas com transtorno do espectro autista, estavam no transtorno global do desenvolvimento. E hoje em dia também já alteraram essa nomenclatura, até porque vocês já devem ter escutado, quem está em casa também já escutou, síndrome de Asperger. Hoje em dia está dentro do transtorno do espectro autista num nível de suporte um pouco menor. Então, não se usa também mais síndrome de Asperger. Olha só. E começando, assim, do início, assim, com uma criança com alguma síndrome ou alguma deficiência. Nós sabemos que quando descobre uma gestação, é uma caixinha de surpresa, né, para os pais. A gestação sendo ou não programada já é uma caixinha de surpresa. E muitas vezes é descoberto já uma síndrome durante a gestação, ou às vezes os pais descobrem após o nascimento. E no seu período assim, de estudo, no seu período que você atua na área, quais são as indicações que é feita para esses pais quando descobrem na gestação, para eles buscarem algum tipo de conhecimento? Tem algum lugar específico que eles vão para eles se informarem o cuidado com essa criança? Ou é só após o nascimento? E aí, tipo assim, toma que o filho é seu, e aí o pai que tem que ir buscar algum tipo de informação para trazer uma vida mais normal possível para esse serzinho, né? Para essa criança que acabou de chegar. Sabe, me fala, como que é, né? Tipo, é uma dúvida, assim, que eu tenho. Porque imagina, quando você sai da maternidade, você já fala assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Já é um perrengue. Exatamente. Então, quando você sabe que a criança tem alguma necessidade, o que fazer? Já tem alguém ali que explica alguma coisa? Como que funciona? Geralmente, se for durante a gestação, a obstetra vai indicar, conversar com algum pediatra. No final da gestação, também tem a indicação da gente já conhecer um pediatra, né? Eles falam para até antes da criança nascer, já conhecer se você tem essa empatia, essa familiaridade para começar, depois levar a criança, até porque acho que depois de 15 dias, né, tem que levar esse bebê recém-nascido para ser consultado. Então, essa pediatra já pode te dar algumas informações sobre o tema. Mas, assim, fica vago mesmo, ninguém te prepara e, geralmente, os médicos nunca mencionam que existe essa possibilidade de ser uma criança com desenvolvimento atípico, né, durante a gestação, porque isso é um fato. Se a gente for pegar a estatística, né, todo que a gente tem hoje de estudo, pode ser sim que a sua criança tenha já algum transtorno, mas não se fala nisso. Fica meio que ali nas sombras esse tipo de assunto. É algo que não se toca, não se fala, né? E é óbvio que a gente sempre espera que uma criança ela venha ali mais saudável possível. Então, não é algo que se espera. E aí, a criança ali se descobriu durante a gestação, a depender do que seja, porque eu entendo assim, que se for durante a gestação, a gente consegue descobrir a síndrome de Down e também uma deficiência física, certo? Uma paralisia cerebral pode ser que, não sei,
uma hidrocefalia? Talvez sim. Então, são coisas mais específicas, né? São características mais específicas. Agora, depois do nascimento, o que a gente consegue é perceber sinais de transtornos mesmo de neurodesenvolvimento, ou a deficiência intelectual que a gente estava conversando, né? Aí faz o teste da orelhinha, que daí dá para saber se escuta bem. O teste do pezinho também dá algumas referências, né, pra gente. E aí também vai depender do que o pediatra for indicar. As crianças que são prematuras, geralmente elas passam por estimulação. Na PAI, na ARIL, eles têm esses trabalhos de estimulação. Então, fazem grupos e aí vai estimular essa criança, independente se ela já saiu ali da maternidade com algum diagnóstico ou não, eles já fazem esse trabalho de estimulação, que é super legal e é importante para crianças prematuras. Olha, é bem bacana isso, mas você sabe falar se é orientado isso dentro do hospital ou não? Não sei te Porque falar. assim, eu tive as meninas pelo SUS, na Santa Casa, aqui na cidade de Limeira, e elas são prematuras, 34 semanas, e não me falaram nada. Olha, a gente acaba descobrindo algumas coisinhas depois, né? Tanto é que hoje, o pediatra falou pra mim, me orientou, porque assim, elas ficaram muito doentinhas, tem uma facilidade, assim, enorme em pneumonia, que, meu Deus do céu, eu olho um vidro de antibiótico, assim, ó, me dá até arrepio, porque eu não aguento mais ficar medicando as meninas, e o pediatra me alertou. Ele falou assim, olha, por ser crianças prematuras, a chance é maior, né? Infelizmente, de ter essa questão, mas não é sempre orientado, né? Alguma coisa nesse sentido, que faz diferença para criança, para família, né? Elas nasceram de 34 semanas, nasceram super bem, gordinhas e tudo mais. Mas, às vezes, quando é uma criança mais prematura ainda, às vezes, se não tem esse tipo de informação, acaba tendo algum reflexo durante, né? Que poderia... Eu não sei o que precisa ter especificamente como o checklist lá deles para eles encaminharem. Pode ser que tenha algumas outras questões. Sim. Como elas nasceram saudáveis, não precisaram de UTI, tem tudo isso, entendeu? pode ser. É verdade. Choraram, aí tem a nota, né, da criança, que é o Apgar de reflexos, Sim. que também pode ser indicativo. Então, dependendo de como seja esse fluxo de encaminhamento, pode ser que por isso que elas não foram encaminhadas, né? Mas pode eu ser. não sei como funciona. E depois... Não, só uma curiosidade. A gente tá falando aqui de uma realidade, assim, Brasil, né? Você sabe se tem algum país, assim, fora que tá mais avançado em termos dos estudos mesmo, de acessibilidade, de inclusão mesmo dessas famílias? De família específica, eu não sei te falar. O que eu sei te falar mais é sobre as adaptações mesmo em relação às escolas e acessibilidade de uma forma geral. Existia um artigo de 2018, se eu não me engano, que estudou o plano de ensino individualizado, que é um plano mesmo, um documento que é feito para acompanhar mesmo essa criança durante um tempo, com todas as adaptações que ela vai precisar lá. E aí, Itália, França, Estados Unidos têm sido apontados como planos de ensino mais robustos, assim, com mais detalhes, com mais participação da família. No Brasil, infelizmente, as autoras apontaram que não tem sido tão agregadora, assim, porque acaba sendo restrito à pessoa de educação especial, ao professor de educação especial que está ali na escola, que faz o atendimento educacional especializado. Fica uma coisa bem mais sucinta e restrita do que esses outros países, tá? É um artigo da Thanos Valadão e Mendes, de 2018. No caso, você fala que fica restrito a um trabalho que é o que você faz. Isso. Que é fazer acompanhamento dessas crianças na escola, mas daí tem uma classe só para elas? Ou você vai passando em cada classe? Como que é que funciona? Tá. É assim, antigamente, se a gente for pensar bem lá atrás, existiam as classes exclusivas, que eram classes onde as crianças com mais dificuldade ou as crianças que tinham algum laudo participavam. Hoje em dia, se a gente pensa em inclusão escolar, a gente está pensando na aprendizagem, a permanência e o acesso dessas crianças dentro... Eu falo crianças porque eu lido mais com crianças, tá? Mas diferentes etapas e modalidades de ensino. A gente não são só crianças a inclusão. E aí, as crianças, elas ficam, então, na sala regular e tem o atendimento educacional especializado, que acontece
geralmente ou no contraturno, na sala de recursos multifuncionais, só que os estudos mais recentes apontaram que é muito melhor quando a professora de educação especial está ali no mesmo turno escolar, trabalhando em colaboração com a professora, ou às vezes leva na sala de recursos, que é esse ambiente mobiliado com jogos e outras questões que não tem na sala comum, mas que daí ela faz isso específico, né? Por exemplo, eu tenho estudantes que eu atendo uma vez na semana na sala de recursos, mas na outro dia da semana que eu consigo acompanhar, eu estou ali na sala de aula junto com a professora. Daí eu faço acessibilidade de material, alguma documentação que precisa, esse plano de ensino, né? Essa organização junto com a professora, informações para a professora que ela precisa. Trabalho, às vezes, no manejo do comportamento desse estudante, que pode ser estudantes que dão um pouco, entre aspas, né, na linguagem popular, mais trabalho ali, né? Então, eu faço todo esse trabalho junto, tá? E falando... Ai, desculpa, pode concluir. E formações, de forma geral, ali para a equipe escolar. Então, esse ano, por exemplo, já foram feitas 2 formações coletivas, onde eu e a outra professora, né, de atendimento educacional especializado fomos à frente ali da escola para tentar conscientizar e explicar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Ai, bacana. E como que funciona, falando já a criança já introduzida na escola, como que os pais dessas crianças? Porque assim, a gente sabe que... Vou falar do outro lado, né? Sim. Por exemplo, às vezes os pais colocam as crianças na escola, pensa que a escola tem que educar o seu filho, tem que fazer 1001 funções que não faz parte da escola, né? A escola, ela tem o intuito de, além de agregar o que a criança já aprende em casa, né? Porque o correto seria ela já ter algum estímulo em casa. Sim. E alfabetização. Mas tem alguns pais ainda que... A gente vê em rede social, né, brigando por essa questão que o filho não está educado, que não sei o que lá, que é dever da escola. Isso com crianças, né, sem nenhum tipo de doença típica. E qual é a função desses pais? Como que é o comportamento desses pais? Como essas crianças que têm esse tipo de necessidade? Como que é? Se tem alguma orientação para eles, se é orientado alguma coisa para eles também? Como que funciona, assim, escola, casa, pais, como que funciona? E toda aquela outra rede que a criança precisa, né? Não dá para generalizar os fatos, então eu vou falar de alguns exemplos ali que a gente encontra na vida real, na prática mesmo. Então, a gente tem aqueles pais que são super conscientes, que buscam um pouco mais sobre formações, informações de uma forma geral, e que já chegam ali falando, olha, ele já faz atendimento com fono, com TO, não sei o quê, já fomos ver no pediatra, enfim, já faz uma clínica intensiva. Então, tem esse perfil, né, que esses pais que já perceberam desde ali da infância, porque algo que é importante eu falar para vocês, né, uma deficiência intelectual e o transtorno, a gente percebe sinais desde a infância. Uma das características que são necessárias é isso. Então, às vezes, esses pais, antes mesmo de levar para a escola, pensando que é a partir dos 4 anos que é obrigatório, né? Não é toda criança que faz a creche ou a parte ali de maternalzinho, berçário. Então, aí os pais já perceberam. Agora, a gente tem também aquele outro perfil, né, de família, que são aqueles pais que não perceberam, e aí a gente tem que, enquanto escola, chamar atenção para esse sentido. E a escola, ela não dá laudo, né? O professor, ele não pode falar, olha, eu tô achando que seu filho tem TEA. Não pode fazer isso. Então, o que a gente pode fazer? Geralmente, se tem o professor de educação especial lá, esse professor do regular, ele vai chamar esse professor de educação especial, eles vão fazer uma avaliação com essa criança, uma avaliação educacional mesmo, observação, para ver os comportamentos, tentar ali fazer alguma alteração. A criança continua apresentando as mesmas dificuldades. Tá, então vamos falar com a família. Então, daí eu preciso chamar essa família, enquanto educadora especial, para fazer esse trabalho. Deixa eu entender um pouquinho mais sobre desde o nascimento. A gente faz o que a gente chama de anamnese, que é essa conversa para entender todo o contexto da família. E aí a gente começa a fazer essa investigação e falar, a gente percebeu tais dificuldades. Vocês podem, então, procurar uma unidade básica de saúde, se for meu caso, ou se a família tem plano, um pediatra, um neuropediatra, para fazer uma avaliação multidisciplinar,
para entender um pouco mais como a gente pode ajudar essa criança. Tem família que vai falar assim, legal, ok, vou fazer isso, te dou o retorno depois. Aí agora a gente tem outro perfil de família. Uma família que vai falar assim, não, mas o primo era assim também, o tio era assim também, então isso é normal da minha família, então não precisa. E aí a gente acaba esbarrando mesmo na limitação enquanto profissional. E aí a gente começa, não, vamos conversar de novo, marca de novo com a família, faz nova orientação. E vai tentando chegar nessa família também, porque o laudo, ou até uma característica específica, não é algo simples, né? Se a gente for entender um laudo de uma deficiência intelectual, que é o caso ali da minha família, ela muda a estrutura toda familiar, a organização familiar inteira. Por exemplo, a Manu, a minha irmã, ela tinha que fazer muitas terapias extraescolares. E aí, o período da manhã era focado nisso, o período da tarde ela ia na escola. Eu, muitas vezes, acompanhava a minha mãe nessas terapias, porque não tinha o que fazer. Ela estava ali com as 2 filhas, e eu precisava ir junto. Então, é toda a organização. A questão financeira, né? Se for não depender somente do setor público, é muito dinheiro que é investido para isso. E aí o lazer da família, às vezes, acaba sendo deixado, não é uma prioridade, porque a prioridade é levar ali, né? A gente também tem um outro perfil de família, aquele perfil que até entende o que você está falando, né? Compreende todas as orientações que você faz, só que não entende que a escola, ela chega até um ponto. E não é responsabilidade da escola, outras questões, por exemplo, a fala. A gente trabalha a fala desde a educação infantil, com roda de conversa, reconto de história. Mas, questão de troca fonética, né? Troca ali de alguma letrinha ou omissão de sílaba, isso aí quem vai trabalhar é fono. E a gente tem que conscientizar, às vezes, essa família do tipo, a escola vai trabalhar até aqui. A partir dali, são quesitos que são trabalhados em terapias extraescolares. E aí precisa levar. Precisa do comprometimento dessa família em levar. O que não é algo simples também. É um desafio para as famílias, né? E acredito que, assim, da rede pública, não todos, né? Mas grande parte ali não tem uma condição de fazer esses acompanhamentos, né? Então, tem algum programa do governo que auxilia, que pode auxiliar essas famílias, né? Por conta da questão financeira, né? Então, o que as famílias podem encontrar fora do SUS mesmo? Assim, em termos de apoio para... Tá. Na questão de estimulação, cada município ele vai ter ali essas organizações, né? Aqui em Limeira, a gente tem a ARIL e a APAI, que eu conheço, que fazem esse tipo de trabalho de estimulação, tá? Lá em Rio Claro, por exemplo, que eu também conheço a realidade, tem o Princesa Vitória, tem a APAI também. Então, cada município vai ter ali suas indicações, tá? Na questão financeira, existem sim direitos que essa família pode buscar, às vezes no próprio INSS e tal, mas para conseguir, aí eu recomendo procurar a Defensoria Pública, né? Essas famílias que não têm tanta condição, para ver como que eles podem trabalhar nesse quesito, né? Na garantia desses direitos, às vezes a aposentadoria antes, mas aí existem também muitas, um checklist ali que precisa preencher, precisa ver a renda da família dividido por não sei quanto. Então, não é algo tão simples, por isso que eu falo que a família que ela não tem tanto acesso, é melhor que ela busque ali os advogados da Defensoria Pública para conseguir ter ajuda e entender se cabe ou não nesse sentido. Sim. E para a criança, por exemplo, na escola que você atua, para você fazer as atividades com essa criança, ela precisa do laudo? Ou, por exemplo, tem uma família que ela não fala assim, o tio é assim, enfim. Vocês, por conta própria, vocês não podem dar uma educação, você avaliar essa criança, passar as atividades para essa criança, porque pelo que eu entendi, você trabalha junto com a professora, mas essa criança algumas vezes é focada para uma outra visão, para um direcionamento um pouquinho diferente, mas que no final tudo vai ser o mesmo resultado. E essa criança precisa desse laudo para você fazer essa educação com ela especial, esse ensinamento, ou não? Aí é algo complicado, porque assim, a escola é muito diversa. A gente não fala muito sobre isso, às vezes esquece, na verdade, que a educação é muito diversa.
E às vezes existem adaptações que a gente faz até no comum ali, no espaço regular, que ajudam mais que uma criança. E às vezes o ensino fica até mais divertido para as outras que estão ali junto, né? Mas como que funciona burocraticamente esse trabalho? Então, por lei, eu, enquanto professora de educação especial que atua no atendimento educacional especializado, eu atuo diretamente com o público-alvo da educação especial. Calma, gente, que é isso? As pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades de superdotação. Mas aí na escola a gente tem essa questão. E as outras crianças? E as crianças que têm TDAH, que é o déficit de atenção, ou que tem TOD, que é o opositor desafiador, dislexia, descalculia, ou a criança que está com dificuldade, se encaminhou, mas a família não deu continuidade. Como é que a gente faz na realidade, né? O professor de educação especial, geralmente, ele tem uma carga horária específica que atrapalha, entre aspas, um pouco esse poder de atuação dele. Então, eu priorizo os alunos que têm o laudo, que são justamente esses que são o público-alvo. Agora, quando é possível fazer, sim, essa orientação, esse atendimento para as outras crianças, aí a gente faz, né? Ah, uma criança minha faltou, ou eu tô ali na sala regular com o professor, eu não preciso ficar somente com o aluno que é público-alvo da educação especial. Quando a gente fala de ensino colaborativo, que é essa parceria entre as duas professoras, eu estou atuando ali como professora também. Então, eu atuo com a sala toda. Então, eu posso fazer esse auxílio. Mas aí não é tão específico, né? Os relatórios, essas coisas não são tão específicas para essas crianças. Mas a gente faz esse suporte quando é possível, entendeu? Mas somente quando daí a gente vai trabalhar no ensino colaborativo com o professor. Entendi. Ah, legal. E assim, qual que é a importância da escola, do coletivo ali para essas crianças que têm algum tipo de deficiência, de transtorno? Porque assim, eu não sei se é uma realidade hoje alguns pais optarem por não colocar a criança na escola com receio, né, da criança, enfim, não conseguir socializar ou não conseguir, ou de atrapalhar o ensino das outras, né? Então, qual que é a importância, até para servir de alerta mesmo, né? Se alguém está assistindo, está com essa questão, qual que é a importância da escola, independente se ela é totalmente inclusiva ou não, né? Mas para o desenvolvimento, assim, dessa criança, mesmo com as limitações dela. Total, né? Se a gente for pensar, a própria legislação fala do ensino obrigatório de 4 a 18 anos. Então, não é uma questão tão, assim, simples. Se a gente for pegar a legislação, é de 4 a 18 anos, independente se essa criança tem alguma deficiência ou não. Só que eu sei que, enquanto família, a gente pode ficar ali com aquele medo. Ah, eu vou deixar, vão judiar dela, vão tratar da forma como deve. Mas existe, sim, lógico, a gente vê aí nas redes sociais, hoje em dia, vários episódios péssimos em relação à inclusão, mas existem sim iniciativas muito legais, e eu presencio isso na vida real, né, que essas crianças, elas participam. E aí, se a gente for pensar em escola, então, né, a gente está pensando no acesso, à permanência e à aprendizagem dessa criança. É importante que não é só socialização, porque uma das quesitos ela vai lá para socializar. Não é só socializar, ela vai para aprender também, né? Por mais que seja uma aprendizagem diferente dos demais em alguns momentos, é para aprender também. E é importante que ela tenha esse convívio mesmo com a sociedade, porque ela mora numa sociedade, e as outras crianças é importante ver que existe uma diversidade, né? Sim. Que existem pessoas que aprendem diferente, que estão ali num desenvolvimento diferente, tem uma compreensão diferente de mundo, de uma forma geral. Sim. Então, eu acredito, né, na inclusão e acredito que os dois são beneficiados. Tanto a criança que tem uma deficiência, quanto as outras que estão ali vendo que existem múltiplas pessoas. Que a gente não fica naquela só caixinha, todo mundo é igual. Não, nada disso. A gente não é, somos todos diferentes. E como que funciona, não? O seu olhar, hoje como mãe, né, do Antônio, de 1 aninho, o seu olhar como mãe, olhando as crianças, interagindo com as crianças que têm algum tipo de deficiência. Porque, assim, nós sabemos que ninguém nasce com preconceito, ninguém nasce com... O olhar da criança é totalmente... Nossa, só enxerga amor, só... É puro, né? E como que é? Assim, você...
já sabe como que é todo mundo, já sabe, às vezes passou, não sei, depois pode ser até uma próxima pergunta com a Manu, tudo, mas como que foi o seu olhar, assim, a primeira impressão das crianças, acolhendo as outras, como que foi? Eu acho que eu fiquei muito mais empática depois de ser mãe, nesse sentido. Tanto com as crianças quanto com as famílias. Sim. Porque, assim, eu tinha uma vivência enquanto irmã. Por mais que eu seja extremamente próxima à minha irmã e seja muito grudada nela, é diferente você estar no papel de irmã e o papel de mãe. Então, ali, já no primeiro dia de aula, enquanto mãe, que eu voltei, eu falei assim, gente, o que aconteceu comigo? Né? A questão de se emocionar mais com essas interações, né? E mesmo entender, às vezes, a dificuldade da própria família conseguir dar continuidade naquilo, né? Naquele encaminhamento ou não. Porque, tá bom, eu tinha lido estudos que a família passa por um luto, que passa por ali um momento de negação. Mas aí eu falei, meu Deus, agora eu sei a dimensão do que é ser mãe, né? E não é simples. Por exemplo, a família ali tá me contando que a criança ficou mais de 50 dias internada e tal. Aí eu ficava, meu Deus, se fosse a minha criança, eu estaria em prantos, né? E aí eu falo pra mãe, nossa, eu nem imagino o quanto deve ser difícil pra você. Então eu fiquei muito mais empática depois de ser mãe, nesse sentido. E aí quando eu vejo as interações, assim, às vezes me arrepia, porque eu falo, meu Deus, que legal, tá dando certo. Eu preciso contar para essa família que essa criança é capaz, que essa criança está ali na sociedade, está interagindo. E que legal poder vivenciar isso. Para mim é muito gratificante ver o desenvolvimento delas, esse acreditar no potencial delas. E ser mãe me ajudou nesse sentido. Só que assim, eu também sou um pouco desesperada enquanto mãe. Porque eu já fiz avaliação no Antônio. E minhas amigas falam, meu Deus, a Emily não precisa disso. Mas eu fico muito de olho, né? Porque a gente já sabe que existe ali uma questão genética, no meu caso, que tem... Não que a deficiência intelectual seja genética, mas ali tem uma predisposição. E, inclusive, foi um dos tópicos que eu conversei com meu marido quando eu engravidei, né? Falava, e aí? E se vier uma criança com uma deficiência? Ele falou assim, Emily, desencana. Vai ser nossa criança e a gente vai cuidar do nosso jeito, né? Mas passa isso também na nossa cabeça. E enquanto, nossa, na gestação passa muita coisa na cabeça. Depois de mãe também, né? Mas na gestação também. E aí, eu acho que ser mãe me ajudou muito no meu trabalho. A maternidade ajuda a gente em tudo. Eu falo, é pra vida. É uma coisa que abre a nossa visão, nossa mente pra muita coisa. Eu tive uma pessoa da minha família, né, com deficiência. Agora, você falando, eu consigo entender que era uma deficiência intelectual. E ela era minha tia-irmã mais velha do meu pai, né? E a gente meio que tinha ela como vó, assim, né? Por ela já ser a mais velha, a tia mais velha e tudo e tal. E ela tinha, mesmo com a limitação dela, ela tinha, assim, ela era muito amorosa, sabe? Ela tinha uma maneira especial, assim, de amar. E ela, como ela era a única irmã, mulher, né? Única mulher entre os irmãos, a mais velha, ela aprendeu com a minha avó a cozinhar, a fazer crochê. Ela tinha vários dons, assim. E, assim, é uma coisa, igual você falou, né? O termo especial para definir uma deficiência não é o termo correto, mas que eles realmente têm suas características especiais, né? Cada um da sua maneira. Então, eu via muito isso nela, sabe? Ela fazia crochê sem olhar em nenhum lugar. Ela fazia, assim, cada vez que era meu aniversário, ela vinha com um crochê diferente. Eu fiz aqui, ó, pra você, sabe? Depois que eu tive a Lia, ela fez algumas roupinhas pra Lia. Então, assim, eles têm uma capacidade de enxergar o mundo, assim, eu não sei nem explicar, assim, eu fico até emocionada, mas é uma capacidade de enxergar o mundo e amar de uma maneira que a gente não tem, assim, sabe? E eu vejo isso em outras crianças também. Eu tenho contato, tem uma mãe, uma amiga da minha mãe que tem 2 crianças também, que ela adotou, na verdade, não são filhas dela, e ela optou por adotar com deficiência, exatamente. Então, uma que era deficiente visual e o outro também intelectual e física. No caso, combinada? Múltipla. Múltipla.
E assim, ó, quando o filho dela me via, ou né, via minha mãe, qualquer pessoa da nossa família, ele vinha, pulava e abraçava a gente assim, e ele agarrava e ficava, eu amo você, sabe? Sim. Então, assim, qualquer pessoa que dava uma atenção, assim, pra ele já, sabe, ele dava um amor, assim, que nossa, não tem como explicar. E isso, assim, não sei, o TEA, né, o transtorno de espectro autista, TEA. O TEA, ele tem vários níveis, né? E Sim. a gente, assim, consegue... Isso é uma coisa geral deles, assim? Ou tem como, sei lá, alguns Como que vai medir isso? Como que vai medir isso, né? Então... Até essa questão de ser amoroso, eu acho que é importante a gente falar isso aqui, que sim, existem crianças que têm a deficiência, que são muito amorosas, mas também tem crianças com deficiência que não são tão amorosas assim, né? Eu também tive contato com muitas que são. Minha irmã é uma pessoa incrível nesse sentido, né? É o amor da minha vida. Mas existem, sim, aquelas crianças que têm comportamentos, por exemplo, de heterolesão, que são quando batem mesmo em pessoas, quando se desregulam por conta de uma frustração, por conta de uma crise. Então, é algo bem complexo para ser analisado, né? Então, a gente não pode generalizar que todos eles são muito amorosos, mas eu acho que todos eles trazem para a gente essa possibilidade de perceber essa diversidade, o que é incrível na questão mesmo da nossa formação. Por isso que eu falo que todo mundo sai ganhando. Tanto a pessoa que tem a deficiência, né? Conviver conosco, que temos desenvolvimento típico, quanto ao contrário. Na questão do espectro autista, eles usam até esse termo espectro, porque pode ser muito diverso, por mais que as pessoas tenham a mesma condição. Então, por exemplo, são divididos hoje em dia em 3 níveis de suporte. Nível 1, 2 ou 3. Só que mesmo no mesmo nível de suporte, as crianças podem ter características muito únicas. Por quê? Porque somos pessoas únicas, com personalidades específicas, cada um. Então, existem pessoas com TEA nível 1 de suporte que já estão alfabetizadas e que ali não precisam de nenhuma adaptação escolar, às vezes só um suporte um pouco maior em repetir alguma instrução. Mas existem também crianças que, nesse caso, entram em crise, em alguma frustração, ou porque não querem fazer alguma tarefa, e aí vai jogar algum objeto, sabe? Então, é um espectro, porque por mais que tenham ali os níveis de suporte, as características apresentadas são muito únicas e particulares. Mas todos eles vão ter o quê? Dificuldade de interação social, de comunicação e comportamentos ali restritos e repetitivos, né? Para fechar o laudo, eles vão apresentar isso. Agora, como que vai ser apresentado isso aí é muito particular. Nossa, é assim, né? Para quem tá de fora, para quem não vivencia isso na prática, é um olhar assim de coleta de informações que realmente nos deixa mais sensibilizados, né? Mas sabendo que também essa sensibilidade não adianta nada. É igual falar assim, a pessoa é especial, tem que tratar... Não, tem que ser tratados todos com respeito, sem críticas ou sem exagerar de tudo, de qualquer forma, porque essa criança, especificamente que nós estamos falando, ela precisa lidar com o mundo de uma forma que nem sempre vai ser flores, né? E eu acredito que o seu trabalho é praticamente esse, trazer a realidade, o ensino, tudo de uma forma real, sim, lúdica, sim, mas preparar realmente essa criança pro seu futuro e deixar ela quanto mais independente, melhor, né? Para não depender. E para nós encerrarmos, por mais assim, que eu ficaria horas aqui perguntando, tirando dúvidas, e eu imagino, para você, papais, né? Que tem algum tipo de dúvida, que tem uma criança com alguma deficiência e quer perguntar alguma coisa, manda pra gente. Pode mandar inbox no Instagram, pode perguntar aqui no YouTube. É que o nosso tempo já tá encerrando, mas aí a gente conversa com a Emily. Depois, qualquer coisa, a gente abre uma caixinha de perguntas se a gente precisar de tirar dúvidas do pessoal. Mas me fala um pouquinho, assim, um pouquinho não, pra gente encerrar, uma dica ou alguma vivência que você acha importante passar para a família, porque eu acredito que a criança, sim, é importante, mas eu acho que a família, enquanto criança, acaba sendo muito mais importante para conseguir levar adiante todo esse propósito, essa experiência para a criança de uma forma
mais natural possível. Então, passa pra gente algum recado, alguma dica. Eu acho que assim, para a gente finalizar, as pessoas que têm um pouco mais de dúvida sobre o assunto podem consultar a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, né? Que é base para a gente entender sobre quais são os direitos que essa pessoa tem. Então, se a família está ali com dúvida, precisa ter monitor, o que essa criança tem direito na questão de educação, ou até em outros aspectos ali de plano, médico, enfim, consultem lá a Lei Brasileira de Inclusão. É importante a gente ressaltar que a criança, ela é uma pessoa que pode se desenvolver, às vezes demora um pouco mais que o restante, mas acreditar nesse potencial, tomar cuidado para não super proteger, por mais que a gente queira, né? Eu entendo hoje em dia, enquanto mãe, que às vezes a gente quer super proteger aquela pessoa, mas não pode, né? Porque a gente acaba até atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento dela. Então, acreditar que ela é capaz, que ela vai aprender e sempre que necessário levar nas terapias e continuar mesmo insistindo naquela pessoa, sabe? Não desistir dela, que eu acho que é essa a questão, não desistir. Porque ainda existe muito preconceito, que é o capacitismo, no caso da pessoa com deficiência, né? A gente não encontra uma sociedade totalmente acessível, por mais que a lei existe. Falta fiscalização ali, manutenção dessa legislação. Então, eu acho que o recado final é esse, né? As famílias acreditem, né, no potencial dessa pessoa que está aí com vocês. Busquem por informação, perguntem quantas vezes for necessário, questionem e sejam presentes ali na vida, por mais que seja ali um desafio nesse sentido, tá? E a gente fica à disposição de vocês. Com certeza. Eu li em algum lugar isso e eu achei incrível, que falava assim... a riqueza de uma sociedade está no quanto ela consegue enxergar a vulnerabilidade daqueles que estão nessas condições. Então, olhando por esse aspecto, né, do que disse essa frase, a gente tem muito ainda que aprender e que evoluir, né? Sim, com certeza. Né, como sociedade, assim, para realmente abraçar e acolher, né, essas pessoas que elas não escolheram estar nessas condições e essas famílias também, porque a gente sabe, né, que a criança precisa de apoio, mas as famílias também precisam de um suporte, né, emocional, principalmente, porque enfrentam preconceitos, enfrentam questões que a gente... Imagina, se a gente passa perrengue, né? Se a gente já passa perrengue, imagina essas famílias, né? A gente não tem como imaginar as coisas que eles passam, mas que eu vejo que, assim, as famílias que têm, né, alguém com deficiência, você é um exemplo, né? Acabam sendo muito mais, assim, fortalecidas, né? Então, eu acho lindo você falar da sua irmã, né? Então, nossa, eu e meu irmão, gente, meus irmãos, era só briga, sabe? Se vira aí, aquela coisa. E eu acho lindo esse seu olhar, esse cuidar, sabe? Então, parabéns, de verdade, assim. E é isso, né? É isso, assim, é um exemplo mesmo. Então, eu imagino que o quanto isso, assim, fortaleceu vocês, né? E a maturidade que você precisou também enquanto criança, né? De entender. Nossa, eu mesma, gente, quantas vezes egoísta. A minha mãe só gosta do meu irmão e ele nem precisava de... Né, às vezes ele era um bebê, só um bebezinho. Mas, então, olhar mesmo, sabe? Com empatia para essas famílias, enfim. E que eles realmente precisam desse apoio emocional, né? Então é isso. Eu acho que é isso. Tratar as pessoas como elas devem ser tratadas, né? Independente dessas condições e características. Todo mundo merece ser respeitado, né? Com certeza. Ai, que delícia de bate-papo. Muito obrigada pela sua participação. E falando em delícia, vamos encerrar da melhor forma, assim, de delícia? Falando de delícia? Vamos. Pessoal, nosso apoiador, que é o Milkshake Mix, vocês já conhecem, né? Estamos aqui para agradecer pelo apoio e também recomendar para vocês, né? Indicar aí o Milkshake Mix, que fica no Posto Piloto, né? Abre quando? Isso, de segunda a segunda, no Posto Piloto, das 9 às 10 da noite, todos os dias. E também pelo iFood. Não quer sair de casa?
Pede pelo iFood o seu milkshake, o melhor milkshake da cidade, gente. E também, se caso vocês estiverem pelo centro, no horário comercial, vamos deixar o endereço aqui, a Casa do Milkshake. Então, aproveite, um espaço super gostoso, familiar e remete àquela lembrança, né? Aquela memória afetiva, né? Uma delícia. Então, vai lá, nós estamos tentando matar, assim, todo o cardápio. Então, conta pra gente, experimenta, pede o seu milkshake e conta pra gente o que vocês acharam, viu? E mais uma vez, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative as notificações, nos segue nas redes sociais. Vou pedir pro JV deixar também a rede da Emily mais uma vez. Acompanhem ela lá, né? Mandem perguntinhas quando vocês tiverem. Vai ser muito bem-vindo. E quem sabe a gente marca novamente aqui com ela, né? Isso, a gente vai ver uma caixinha de perguntas bem bacana, assim, depois pra gente fazer uma interação. Com certeza. Muito obrigada, Emily. Foi muito bom ter você aqui pra estar explicando de uma forma mais real pra gente como que funciona toda essa parte da educação. Muito obrigada. A gente adorou o nosso bate-papo. Eu adorei o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Volto mais vezes quando vocês chamarem. Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até!